Desde o início da história, sabíamos que os Chapéus de Palha estavam destinados a enfrentar monstros, mas ninguém estava preparado para isso. No capítulo 1146, as batalhas escalam para um nível absurdo e agora nem o céu nem a terra parecem suficientes para conter o caos. Gunko, a mulher que se declara uma deusa, enfrenta o grupo da Nami e simplesmente faz a morte parecer apenas um detalhe. Enquanto isso, os outros cavaleiros derrotam os gigantes sem piedade e cospem na ideia de que aquele povo nasceu para estudar. No fim, temos a revelação: o mundo irá acabar. E a única pergunta que importa agora é: de que lado os gigantes vão estar? Sim, esse capítulo não é apenas mais um, ele é o prenúncio da guerra final. Bom, mas antes de começarmos, nós precisamos falar dessa capa que diz muita coisa. Basicamente, nós vemos a Urti muito feliz porque Yamato salvou ela e Page Wano, e agora ela quer servir sob a bandeira da própria Yamato. Ou seja, a ex-Tobiropo aparentemente quer seguir a filha do Kaido, que tecnicamente lutou contra o bando dela. E por que isso é importante, vocês me perguntam? Porque basicamente isso nos mostra que Yamato está ganhando status político entre os personagens de Wano, algo que pode colocar ela como uma futura líder de Onigashima ou até mesmo uma peça-chave para ajudar na luta contra o governo mundial. Porque imagina só que ela resolve montar a sua própria tripulação, tipo os piratas Zone, vamos dizer, e sai navegando sob a bandeira da grande frota do Chapéu de Palha. Afinal, como vocês devem imaginar, depois de toda essa situação que aconteceu na peregrinação, Page Wano e Urti vão com ela, obviamente, e vários outros piratas que acabaram sem ter para onde ir quando Kaido foi derrotado também vão participar. Bom, vocês entenderam a ideia, mas vamos deixar isso de lado e seguir para o início do capítulo, onde nós vemos a figura imponente da Gunko na frente do grupo da Nami. Quer dizer, dos piratas Colon, como a própria criança nomeou no capítulo passado. Naquele momento, todos ficaram chocados porque a cavaleira simplesmente apareceu lá usando seus poderes. Só pela sua expressão e aura estranha, o grupo já entendeu que ela é uma das intrusas que machucaram os guardas e raptaram as crianças. Porém, o Colon errou em uma coisa: ele a chamou de humana. Rapidamente a cavaleira olha para eles com um olhar ameaçador e se declara como uma deusa, mostrando assim sua prepotência e que de fato ela é muito parecida com uma nobre. Contudo, tem uma coisa que me pega, que é a ausência do título de santa. Sério, isso me incomoda bastante. Enfim, não dá pra ter certeza se ela tá fazendo isso porque realmente acredita ou porque simplesmente a sua lavagem cerebral foi muito forte. No fim, se ela tiver que ser convencida de trocar de lado, ela vai precisar enfrentar alguém que mostra a verdadeira força do Chapéu de Palha ou o quão importante é a presença de Nika para o mundo. A real é que, olhando como ela se comportou até agora, eu esperava que no momento em que a Gunko visse o Brook, ela iria entrar em choque, mas como ela não fez isso, ou ela não percebeu, ou não tá nem aí. Não sei vocês, mas eu ainda não tô pronto pra jogar fora a possibilidade da redenção dela. O legal é que com essa cena, o Usopp fica em choque dizendo que ela parece o Enel e os dragões celestiais. Quem diria que nosso bebum atirador se lembraria do deus de Skypiea? De duas, uma. Ou isso é um foreshadowing do Oda pro retorno do deus, ou apenas um trauma do atirador. Na sequência, Colon perde a linha e começa a ficar irritado, dizendo para Gunko parar de usar suas habilidades e trazer seus amiguinhos de volta. Isso deixa ela completamente bolada. Afinal, o plano ideal seria um pequeno sequestro rápido e eficiente. Contudo, por conta do tamanho das crianças gigantes, a única escolha que eles tiveram é fazê-las caminhar até chegarem ao barco para poderem levá-las até a Terra Sagrada. Agora, a menção de Mary Joyce deixa os Chapéus de Palha assustados, pois, finalmente, eles perceberam com quem eles estavam lidando, uma Tenryubito. Cara, eu chego nessa parte chamando isso aqui de associação primária. É como se fosse 1 mais 1 igual a 2. Uma doida se chamando de deusa e falando na Terra Sagrada. Bem, não sei vocês, mas na minha concepção só podia ser isso. O Usopp fica incrédulo porque Gunko não se parece com os nobres que possuem um aquário na cabeça, o que leva ao nosso Brook a deduzir que a mocinha em sua frente está acima disso, uma cavaleira sagrada. Então, como é meu ossudo bebedor de leite? Como que você sabe dessa informação por acaso? Calma, eu vou puxar uma teoria bem legal. Se vocês se lembram bem, durante o time skip, o Kuma mandou o Brook para a ilha de Nakamura, onde ele foi confundido com um demônio invocado. Afinal, no momento em que ele apareceu voando, havia uma seita inteira rodeando um imenso pentagrama tentando invocar alguma coisa.
Hoje, nós sabemos que esse pentagrama é chamado de Abismo, uma habilidade que tudo indica ser concedida por ninguém menos que Mu-Sama. Também, todos os possuidores da Marca do Abismo podem criar esses pentagramas que os permitem teleportar ou invocar outros aliados. Ou seja, algum dos Goroseis ou Cavaleiros Sagrados deve ter ido até a Ilha Nakamura e feito esse abismo. Por isso, alguma informação sobre esse detalhe os moradores devem ter e que o Brook, durante os seus 2 anos por lá, ficou sabendo. Continuando, a Gunko admite prontamente que é uma cavaleira sagrada e já usa seus poderes para acertar o Sop, enquanto a Nami tenta revidar usando os Zeus. Infelizmente para nossa linda navegadora, no momento em que seu ataque estava prestes a acertar, Gunko usa seus poderes novamente para mudar a direção dos Zeus e fazê-lo atacar a sua mestra. No fim, o Home acerta o Brook, que sinceramente não toma nenhum dano significativo. Enquanto isso, a cavaleira começa a anunciar uma coisa super interessante. Ela diz que o mundo deveria simplesmente desaparecer. Porém, uma parcela dos humanos percebeu isso e anunciou a todos lá fora. Nesse momento, nós vemos a imagem do Professor Clover, de Nico Orvia e do Vegapunk. Possivelmente, isso quer dizer que as coisas que aconteceram durante o primeiro e o segundo mundo foram um erro. Para que o terceiro mundo fosse dominado por Imur e seus subordinados, a ignorância era necessária. Assim, os tais humanos jamais iriam intervir. Cara, não sei pra vocês, mas faz total sentido. Na real, o Oda tá fazendo uma crítica social muito pesada. Literalmente, evitar uma reviravolta seria ótimo para os planos do governante supremo e para todos aqueles que se acham deuses. Mas eu tenho certeza que vem algo muito maior mais pra frente. De qualquer forma, o Sop não espera Gunko terminar seu discurso e atira uma bomba que literalmente explode metade do corpo dela. Nesse momento, eu admito que eu parei, respirei e pensei, não. Ele não deu hit kill em uma cavaleira. De fato, ele não deu, porque a cena seguinte me surpreendeu ainda mais. Assim como os Gorosei, Gunko começa a se regenerar e continua seu discurso dizendo que agora que chegou a esse ponto, ninguém mais pode parar, que uma enorme batalha que irá engolir o mundo está prestes a começar. E quando esse momento chegar, a depender de quem os gigantes se aliarão, mudará o curso da guerra. Bom, basicamente em relação à regeneração da Gunko, eu tenho certeza e possivelmente vocês também têm. Como sabemos, ela foi introduzida sendo usuária de uma paramécia chamada Aroaro no Mi, a fruta da flecha. Até agora, ela tem usado seus poderes para manipular a direção das pessoas e dos seus próprios ataques. Ou seja, ela não é uma Logia e por isso não consegue regenerar danos causados em si própria. Com isso, tudo indica que aqueles que possuem a Marca do Abismo não só podem criar portais de teletransporte, como também são concedidos a habilidade de regeneração por Imu-sama. Dito isso, Gunko parte para cima do Chapéu de Palha e captura o Column. Claro que o Jinbei e o Brook tentariam fazer algo, mas no momento que eles se preparam para investir, a cavaleira usa sua habilidade Aroi para mudar a direção dos ataques e fazê-los acertarem um ao outro. Velho, simplesmente humilhante. Para piorar, ela se move rapidamente e acaba com a Nami e o Sop. Com isso, todos os chapéus de palha caem do navio voador e estão indo em direção sabe Deus aonde. Velho, só uma pausa aqui, eu não sei se alguém percebeu, mas você tem noção que a Gunko nem usou o Haki? Ela simplesmente chegou, capturou o filho do Gaban como nós tínhamos previsto e botou todo o bando de Yonkou pra comer poeira sem nem se esforçar. Eu não sei se eu estou mais chocado com a capacidade dela ou frustrado com o poder dos chapéus de palha. Claro, eu concordo com o que vocês vão dizer agora que estamos falando de um dos maiores poderes do lado do governo. Mas, meu amigo, pelo menos o Jinbei deveria ter feito alguma coisinha. Vocês não concordam com isso? Comenta aqui. Ah, outra coisa legal de mencionar é que enquanto Gunko falava sobre a guerra, Oda desenhou um painel onde vemos o Loki e o Luffy cheios de comida, parecendo 2 balões. A semelhança entre os dois é maravilhosa. Dito isso, eu não duvido que o grupo da Nami caia lá de cima, em cima do barrigão do Loki. Assim eles vão se juntar contra o monstro e relatar o problema que aconteceu. Aí sim, vamos ver o pau cantando. Porque se alguém teve a audácia de encostar na navegadora, sabemos que o Sanji vai partir pra cima com tudo. O grande problema é que Gunko é mulher e é bonita, ou seja, não vai dar muito certo. Então ele vai ter que descontar a raiva em outra pessoa. Ah, um outro detalhe também é que o Column foi raptado. E assim como eu acabei de falar, que eu já havia mencionado nos outros capítulos, significa que de alguma maneira o Gaban vai tentar intervir.
Aqui nos abre a possibilidade de ele acabar gravemente ferido, tentando salvar seu filho, e morrer pelas mãos de algum cavaleiro sagrado. O impacto da morte do braço esquerdo do antigo rei dos piratas pode abrir as portas para uma grande confusão aqui em Elbaf, que eu não sei qual será o desfecho. Bom, agora vamos voltar para o capítulo e pensar em uma outra coisa legal de mencionar, que é a semelhança entre Loki e Luffy nesse painel, o que reforça ainda mais a união que eles devem fazer, principalmente depois do que descobrimos no final desse capítulo. Bom, de qualquer maneira, seguimos porque após ter derrotado o grupo da Nami, Gunko entra em contato com o Kirihan, que invadiu a escola da moça e derrotou Andy e o diretor com tremenda facilidade. Ele literalmente pegou o Kiba, que é um gigante, pela barba e meteu ele de cabeça no chão. Seu objetivo ao invadir o lugar era ter acesso ao Dendemushi de transmissão da ilha. Esse, em específico, quando usado, consegue passar uma mensagem para todos os Dendemushis que estão conectados. É como se fosse várias caixas de sons conectadas umas às outras. Ah, falando na Angie também, acho que cai por terra aquela teoria de que ela era traidora. No fim, o que eu posso dizer é que a bicha é só burra mesmo, pelo que eu entendi. Ela é uma professora que não se lembrou que seus próprios alunos tiveram uma aula de desenho no dia em que os medos delas foram invocados. Simplesmente é o cúmulo da incompetência. Tá parecendo, sabe quem? Eles mesmos, os consagrados vice-almirantes do One Piece. Continuando, Kirihan entra em contato com o Sommers pedindo pro colega fazer algum tipo de discurso, mas ele não pode, afinal, tá ocupado com ninguém menos do que o Sol. O ex-vice-almirante está completamente coberto de sangue e tremendo de dor. Sommers olha para o gigante com uma cara de desprezo e, usando suas habilidades da Fruta dos Espinhos, acaba por vencer. Sol, em seus últimos momentos de consciência, fala para Robin e para o Chopper ficarem escondidos em seu cabelo para que depois eles tenham uma oportunidade de salvar as crianças. Uou, assim, cara, é impressão minha ou isso aqui pareceu uma mini Shabold 2.0? Os chapéus de palha foram obliterados. Claro, mais uma vez, eles estavam sem o Zoro, Luffy e Sanji, mas mesmo assim, eu falei lá em cima durante a parte da luta contra Gunko, eles são basicamente a tripulação de um imperador que não parece e não faz jus a esse título. Por exemplo, vocês acham mesmo que o Marco, Vista ou até mesmo o Ace naquela época teria medo de sair daqui para lutar? Tá louco, humilhação é pouco, isso de fato mostra a supremacia de poder dos Cavaleiros Sagrados. Continuando, depois de ter vencido, o Sommers diz que escola e biblioteca é uma palhaçada, que a paz não condiz com o estilo de vida dos gigantes e que, na verdade, eles são guerreiros. No fim, aparentemente, deu a entender que o rei Harold havia prometido ao governo que os gigantes iriam ser soldados mercenários. Com isso, finalmente, podemos cravar a inocência do príncipe Loki que tantos aqui sonhavam em acontecer. Também a expressão que o Sommers faz no final é de pura raiva e decepção, como se um deus como ele não devesse estar ali limpando uma bagunça daquelas. Ou seja, se nós voltarmos ao passado, lá no flashback da Lilin, se vocês lembrarem bem o que a Madre Carmel estava fazendo, basicamente ela pegava crianças gigantes com potencial e as vendia para a marinha para serem educados de acordo com os gostos do governo. Possivelmente o Harold sabia disso e estava trabalhando junto dela sob ordens diretas dos Cavaleiros Sagrados. O rei possivelmente criou uma narrativa por trás desse plano para que ninguém nunca desconfiasse dele. Obviamente isso saiu pela culatra, o Loki acabou descobrindo e foi obrigado a matar o próprio pai. Agora eu tenho uma dúvida que tá me corroendo. Eu não sei se Jaru e Joru eram cúmplices, não dá pra ter certeza. A única coisa que eu quero acreditar com todas as minhas forças é de que o Príncipe Amaldiçoado e o Chapéu de Palha pensam parecidos e almejam a mesma coisa, ou seja, a liberdade absoluta. De qualquer forma, eu tô louco pra saber um pouco mais sobre esse flashback, assim como eu quero saber quem será o aliado de Luffy e dos seus Nakamas para lutar contra esses monstros depois dessa surra que geral tomou. Pensando nisso, a minha maior aposta é o Exército Revolucionário. Cara, imagina só, pai e filho sendo desenhados no mesmo quadro, lutando contra a encarnação do mal, a principal força do governo. Só de pensar em uma cena como essa eu já fico todo arrepiado. Fora que tem um embasamento teórico e uma lógica por trás disso, viu? O próprio Dragon mencionou lá atrás que a verdadeira guerra só começaria quando os Cavaleiros Sagrados fossem posicionados. Ou seja, ele já estava preparado para esse momento. Tá na hora do Comandante Supremo parar de ficar olhando pro lado e suspirando
chegando e finalmente fazer alguma coisa. Sinceramente, seria absoluto cinema Dragon e Luffy juntos em Elbaf e Shanks vs Barba Negra em alguma outra parte do mundo. Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto que isso pararia a internet. E vocês, o que acham? Comenta aqui, deixa qualquer tipo de opinião e crítica que vocês têm aqui nos comentários pra gente poder discutir. Afinal, semana que vem não tem pausa e enfim continuaremos a descobrir os mistérios dessa obra. Desejo uma boa Páscoa pra todos vocês e muito ovão na boca. Tamo junto e até a próxima!